Como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Hoje começaremos o estudo do capítulo 3 desse livro, lembrando que nós estamos estudando as cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. E isto carta por carta. É por isso que nós estamos demorando um pouco nesses dois capítulos iniciais. Eu acredito que a partir do quarto capítulo, cada vídeo será específico daquele capítulo. Então nós avançaremos com maior dinamismo e rapidez. Amém? No capítulo 2, nós estudamos 4 cartas. No capítulo 3, estudaremos 3 cartas, no total de 7. No vídeo anterior, nós encerramos o capítulo 2 de Apocalipse falando sobre a carta da igreja em Tiatira. E neste capítulo nós iremos ler o capítulo 3 e depois nós falaremos sobre a carta à igreja em Sardes. Então vamos à leitura do capítulo 3 de Apocalipse. Onde está escrito: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e porei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me no trono de meu Pai, em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Localizado um pouco mais para o interior, Sardes era uma cidade que ficava entre as cidades de Tiatira e Filadélfia. Sardes também foi sede da província romana na Lídia, na época do imperador romano Diocleciano. Era uma cidade importante devido à sua fortaleza, aparentemente inexpugnável. Também ela era famosa por causa do seu poderio militar e pela sua localização, porque ela ligava o mar Egeu ao interior. Em Sardes estava localizado o quarto maior templo do mundo dedicado à deusa da mitologia grega Ártemis. Essas ruínas perduram até os dias de hoje. E a propósito, a cidade de Sardes não existe mais. Sobre as ruínas foi construída uma vila chamada, uma vila turca, porque pertence à Turquia, chamada Sarte. Pois bem, nesta carta, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, fazendo menção ao Espírito Santo e aos mensageiros que são enviados por Jesus para levar a sua mensagem perfeita às igrejas, conforme já foi explicado anteriormente. Aqui Jesus se mostra como o detentor do poder do Espírito Santo e da perfeita e gloriosa mensagem de salvação dada às igrejas. E mais uma vez, Jesus revela que independente do que somos, fazemos, falamos, independente da impressão que passamos ou tentamos passar, Jesus nos conhece. Ele conhece as nossas intenções e as intenções dos nossos corações. Jesus, ele conhece a fama da igreja, o que a igreja tenta projetar de si mesma ou de se fazer conhecida, e como a igreja realmente é. Nesse caso, a igreja em Sardes se projetava como uma igreja viva. Jesus sabia que essa igreja tinha fama e se dizia ser uma igreja viva, mas tratava-se apenas de fama, pois na verdade a igreja em Sardes era uma igreja morta, ou que estava agonizando espiritualmente. Uma igreja cheia de pessoas, mas completamente vazia de Deus. Uma igreja que fazia e tinha obras, contudo, eram obras que não eram íntegras diante de Deus. Agora eu te pergunto, por que não eram íntegras? Agora, conjecturando, não eram íntegras porque talvez as obras, apesar de serem boas aos olhos humanos, poderia ser feita por meio de corrupção. Os líderes da igreja se vendiam ou fechavam os olhos para o que estava acontecendo de ruim, para o pecado de alguns membros que eram abastados. Não eram íntegras porque, quem sabe, aqueles que as praticavam estavam imersos no pecado do adultério, da prostituição. Ou as obras não eram íntegras porque, embora os membros trabalhassem na igreja, por debaixo dos planos faziam conchavos, motins, planos para derrubarem os seus líderes. Não eram íntegras porque os ministros da igreja, embora fizessem a obra, não faziam em santidade, ministravam sobre a igreja em pecado, ou porque os obreiros faziam a obra de Deus de qualquer jeito. A lista ela é infinita. Seria próximo daquilo que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, onde o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Jesus faz a mesma citação em Mateus, no capítulo 15, verso 8, no Novo Testamento, mostrando mais uma vez que por mais que digamos ou façamos alguma coisa, Deus conhece os nossos corações. E qualquer semelhança com as igrejas na atualidade não é mera coincidência. Conforme eu disse anteriormente, essas cartas não são apenas cartas para as igrejas da Ásia Menor, mas para a igreja do Senhor Jesus num contexto geral. Na igreja em Sardes, Jesus destaca que havia algumas pessoas sinceras de coração, que ainda não haviam se contaminado
e que, embora a igreja estivesse morrendo, ainda havia pessoas dignas ali, o que era um ponto positivo, ou seja, sempre há esperança. Por outro lado, a igreja em Sardes se destaca muito pelos pontos negativos, pois essas diz que está viva, mas está morta, ou seja, é uma igreja que vive de aparências, que só tem propaganda de si mesma, que de viva só tem a fama, pois está morta espiritualmente. Além do fato de que as obras que praticam não são íntegras, não são perfeitas aos olhos de Deus. Ou por mais que a igreja trabalhe, esse trabalho não é bem visto, ou não é visto com bons olhos diante de Deus. Embora a igreja viva de maneira que desagrada a Deus, Jesus, na sua imensa misericórdia, exorta a igreja para que esta mude de postura. Jesus aconselha a igreja. Jesus mostra claramente que ele ama a igreja, ele mostra a sua graça e a sua misericórdia para que a igreja escolha mudar enquanto ainda há tempo. A bondade de Jesus é expressa até em seus alertas à igreja, porque Jesus sabe que o castigo ele é terrível e que o castigo está próximo. E Jesus nos ama tanto que nos dá a oportunidade de mudanças através desses conselhos e advertências. Que conselhos são esses? Lembrar do que se tem recebido e ouvido. Isso se refere tanto às bênçãos quanto à palavra de Deus. Lembrar-se do que Deus tem dado, do que Deus tem feito em sua vida, da palavra de Deus que foi ministrada sobre a sua vida. Lembre-se do que Deus te falou, das promessas de Deus, pois cada uma delas irão se cumprir. Lembre-se dos milagres que Deus fez em sua vida. Esse é um alerta de Jesus. Lembre-se do que já foi feito, do que Deus falou, né? Como disse o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, trago à memória aquilo que pode me dar esperanças, graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Uma palavra de Deus para a igreja, uma palavra de Deus para nós. Lembre-se do que tem recebido da parte de Deus. Mais um conselho da parte de Jesus é arrependa-te. Ou seja, arrependimento é ter um pesar profundo por aquilo que fez de errado e querer consertar, mudar de postura, mudar de vida. Isso é arrependimento. E não querer ficar querendo se justificar ou culpar alguém. É assumir o erro, assumir a culpa e mudar de postura. Jesus ele quer que a sua igreja mude de postura para ser uma igreja mais digna. É isso que Jesus quer. E outro conselho também é vigiar, estar atento, despertar para o Senhor e por aquilo que há de vir. Pois uma igreja que vigia, uma igreja que está atenta, ela não será pega de surpresa. Uma igreja atenta não se deixa contaminar pelo pecado. Uma igreja atenta, ela não se deixa contaminar pelas falsas doutrinas, nem com as heresias que são ensinadas por aí. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. E o último conselho nessa carta, que é importantíssimo, é consolidar o resto que estava para morrer. Consolidar é fortalecer aqueles que estão morrendo, reavivá-los, recuperá-los, reacender a fé. É animar aqueles que estão desanimando, desviando e se afastando do Evangelho. Assumindo a responsabilidade da igreja de cuidar uns dos outros, porque, querendo ou não, a igreja será cobrada por isso. Ser igreja é cuidarmos uns dos outros, é dar ânimo àqueles que fazem parte da igreja do Senhor. E nesta carta, Jesus também alerta sobre as consequências do pecado, ou as consequências da desobediência que sobrevirão à igreja se ela não atentar para os conselhos de exortação do Senhor. E que consequências são essas? Não perceberá a vinda de Jesus, né? Jesus ele alerta, olha, eu virei como ladrão. Jesus usa como analogia um fato histórico que realmente aconteceu na cidade de Sardes, que embora fosse uma cidade fortificada e bem armada, uma verdadeira fortaleza, durante o tempo de guerra, Sardes foi invadida 2 vezes pelos seus inimigos e provavelmente essas invasões ocorreram à noite. Então nós vemos Jesus usando essa expressão, indicando o que virá enquanto todos estão dormindo,
enquanto menos se esperam, enquanto que aparentemente todos ou a grande maioria acha que está tudo bem, em uma falsa paz ou uma paz aparente. Jesus faz uso dos mesmos dizeres para indicar a sua vinda, a sua segunda vinda, ou o arrebatamento no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, versículo 43 e 44, onde está escrito: entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O apóstolo Paulo também ele faz este alerta na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 2, onde está escrito: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo Pedro também dá o seu alerta na segunda carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, onde está escrito: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ou seja, as consequências serão terríveis. E a mesma parábola, a mesma analogia do ladrão à noite é usada na Bíblia, em vários textos também. As consequências serão terríveis, e quem está em pecado não vai perceber. O castigo só será constatado quando for tarde demais. Devemos sempre lembrar que Deus, amados, ele é amor e também é justiça. Que Deus é bom, mas também é fogo consumidor. Então, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E porque Deus ele é bom e misericordioso, Jesus ele promete recompensa aos vencedores. E que recompensas são essas? Receberão vestes brancas, andarão de branco com Jesus. E essas vestes brancas descritas no texto nos remete à santidade e também ao corpo glorificado. Pois para andar com Jesus, conforme está escrito na palavra, é necessário um novo corpo, é necessário novas vestes, conforme está escrito lá em Coríntios, no capítulo 15, verso 42, está escrito assim: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, nós percebemos que este corpo é vestido com vestes brancas, santas, lavadas com o sangue do Cordeiro. Amém? E outra recompensa é que o vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. O nome do vencedor será mantido no livro da vida. Por quê? Porque perseverou até o fim, porque foi encontrado fiel no dia do julgamento. E interessante é que na Bíblia, assim como nós encontramos expressões como essa, terá o seu nome escrito, ou terá o seu nome mantido, ou jamais apagarei, no livro da vida vemos também expressões como esta: terá o nome riscado, terá o nome apagado do livro da vida. Como por exemplo lá em Êxodo, no capítulo 32, verso 33, onde está escrito: respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, nesse texto de Apocalipse, nos dá um entendimento de que aqueles que não vencerem terão seus nomes apagados do livro da vida. Se foram apagados, é porque um dia seus nomes estavam escritos lá. Vocês estão me entendendo? Escritos ou mantidos significa salvação, enquanto que riscados ou apagados significa a morte, perdição eterna. A Bíblia sempre fala de perseverança, e aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia sempre fala de constante vigilância. Então que estejamos atentos para não sermos pegos de surpresa, pois só os vencedores terão seus nomes confirmados diante de Deus e dos anjos.
E essa declaração feita aqui em Apocalipse, na carta de Sardes, é uma clara referência ao Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 8 e 9, onde está escrito: eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vocês estão vendo? Perseverança, fidelidade e fé até o fim. Só serão mantidos e confirmados quem for perseverante, fiel e guardar a fé até o fim. Você se lembra de Paulo? Guardei a fé? Então fique firme. Amém? Olha, gente, vamos encerrar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a carta à igreja em Filadélfia. Então, se puder, faça a sua inscrição no canal, recomende esse vídeo, recomende esse estudo e com certeza será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe.